Olá pessoal, aqui é Martin Hauser, sócio fundador da Quero Multifamily Office, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito frequente que acontece com os nossos clientes e próspectos aqui, que é sobre comprar ou alugar o seu imóvel, o que vale a pena afinal. Bom, eu já morei de aluguel, também já tive meu imóvel, hoje a gente tem nosso imóvel, e essa é uma decisão muito importante e ela impacta financeiramente de maneira bastante significativa na vida de qualquer pessoa. E com tantas mudanças no mercado brasileiro, principalmente no mercado imobiliário, com as taxas de juros elevadas agora ultimamente, essa escolha ela se tornou ainda mais relevante. Então, segue a gente, ativa o sininho, segue o canal da Care e tem Care na escolha. Vamos lá. Bom, você sabia que de acordo com o índice FIPZAP, que é o índice que mede todos os imóveis colocados à venda no mercado brasileiro, todos, tanto comerciais quanto residenciais, entre agosto de 23 a agosto de 24, esse índice subiu mais de 14%, quase 15% em 12 meses, tá? Enquanto que a inflação ficou na faixa dos 3,7%. Pergunta que se faz é, tendo em vista esse aumento que a gente presenciou há cerca de 14 meses atrás, ainda vale a pena alugar o imóvel? E é sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Ao longo desse vídeo, falaremos também sobre os benefícios e riscos de se alugar ou comprar o imóvel aqui no Brasil. Na verdade, isso serve para qualquer lugar do mundo. A gente vai analisar também o índice FIPZAP, que mede a valorização do aluguel em várias cidades brasileiras e comparar com outras referências, tá? Cara, se você tem dúvidas sobre o que é melhor para ti, melhor para você, fica até o final do vídeo, porque eu vou te ajudar a resolver essa situação de uma forma muito simples. Quando a gente pensa em comprar ou alugar um imóvel, o primeiro ponto que vem à cabeça é a segurança de ser proprietário versus a flexibilidade de ser inquilino. Qualquer coisa, aperta o botão e saiu fora do aluguel. E na questão de ter o imóvel o imóvel é meu, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Bom, cada uma dessas duas opções, elas têm as suas vantagens e naturalmente as suas desvantagens, mas a verdade é que o impacto financeiro entre essas duas escolhas, elas são muito semelhantes e muito mais do que as pessoas imaginam. Especialmente, cara, se você souber planejar bem as suas finanças, tá? E aí a gente pode voltar um pouco atrás, como a gente vê que a educação financeira, como ela é importante e crucial e como ela é pouco explorada. No Brasil, infelizmente, a gente fala mais sobre o casamento do belo do que algumas decisões financeiras e como aproveitar melhor a situação de juros que a gente está vivendo aí no país nos últimos 20 anos, praticamente, tá? Bom, olhando números mais recentes, a gente vê que o índice FIPZAP, ele mostra que o aluguel residencial ele subiu quase 15%, chegou a subir quase 18% em algumas cidades. A gente está comparando esse índice, esse desempenho entre agosto de 2023 a agosto de 2024. Esse vídeo de hoje a gente está falando em outubro. Enquanto que a inflação ficou 3,7%, né? Então a pergunta que se faz é, puta, o aluguel está subindo demais. Vale a pena eu alugar um imóvel e correr esse risco de ter um reajuste muito elevado no meu compromisso financeiro? A resposta vai ser depende. Depende se o quê? Flexibilidade é uma prioridade tua? Ou tu quer investir o capital que tu utilizaria na compra em outros ativos financeiros que te entregarão uma rentabilidade superior a esse indicador, esse índice? 15% de ter uma rentabilidade superior a 15% não é tão simples, é necessário correr algum tipo de risco, né? A gente está vendo a Selic aí na faixa hoje próxima de 11%, então a gente sabe que naturalmente para ser um 15% de retorno, tu tem que correr algum tipo de risco. Além disso, ser inquilino ele te permite evitar alguns custos elevados, como manutenção ou ainda, no caso de uma compra mal sucedida, uma desvalorização do imóvel. O contrário também é verdadeiro. Para te ter uma ideia, o custo de manutenção do imóvel ele oscila mais ou menos 1% ao ano sobre o valor do imóvel. Então, se um imóvel custa aí, vamos supor, R$1 milhão, teoricamente o teu custo de manutenção, pequenas reformas, pequenos ajustes, vai ficar na faixa de R$10 mil por ano, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende naturalmente da idade do imóvel, uma reforma emergencial, etc. O financiamento imobiliário, a gente está falando hoje, estou vendo aqui, ele está na faixa de 10% ao ano. E esse indicador, esse índice a gente pode levar em consideração aí num intervalo bem grande aqui no Brasil. A gente pode
pegar um intervalo de mais de 20 anos, com exceção de 2020, a gente teve aquela queda acentuada nos juros, entre 2017, 2016, 2020 novamente, a gente pode considerar uma média de financiamento aí na faixa de 10%, tá? Então, hoje, principalmente em 2024, essas condições, as condições de crédito, a gente sabe que elas estão bem restritivas, tá? O financiamento hoje está saindo na faixa de 10,5%, talvez até 11%. Bom, eu vou contar uma história interessante de um cliente aqui da Querto, junto com sua família, e ele passou por essa dúvida, se ele comprava o imóvel, se ele alugava esse imóvel, né? E o que aconteceu? Ele morava aqui em São Paulo, mora aqui em São Paulo, tinha cerca de 600 mil reais disponíveis para investimentos. Esse valor poderia ser utilizado para dar uma entrada no imóvel que custava 1.800.000, tá? O que a gente fez? A gente analisou essa situação em relação ao que a gente vai fazer. E a decisão foi uma manutenção do aluguel e esse valor sendo investido. Porque no caso desse cliente, não tinha necessidade, já que não tinha nenhum filho, nenhuma criança pequena na família, não tinha nenhuma necessidade emergencial de comprar um imóvel, de ter um porto seguro, vamos pensar assim. E além disso, as taxas de juros hoje para investimentos são muito elevadas, são muito positivas. Se levar em consideração que é um cliente que tinha um contrato, é um atleta profissional de futebol, tá? Esse cliente ele tem um contrato que expira em 2025, no final do ano, não sabe se vai renovar ou se renovar, ele pode renovar por mais 1, 2 anos, não fazia muito sentido ele já comprar e imobilizar um investimento no imóvel, tendo em vista que ele não sabe muito bem o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, nesse caso, a gente alugou, reinvestiu o recurso e investiu o recurso por prazos maiores, né, prazos de 3 meses, 6 meses, enfim, aí dependeu do, né, o que a gente fez com a carteira dele. Mas nesse caso não fazia muito sentido. Então, é importante lembrar que sempre quando a gente for comprar um imóvel, mesmo que ocorra a segurança da gente não ser despejado ou daqui a pouco uma quebra de contrato de quem está do proprietário fala assim, não quero mais manter esse aluguel contigo por algum motivo, tem riscos, né? Então, tu vai comprar, tu vai ter manutenção, que a gente comentou agora há pouco, cerca de 1% ao ano. A questão da valorização, ela não é uma certeza, valorização do imóvel não é uma certeza, é uma falácia isso. E também a questão das taxas de financiamento que estão elevadas. Então, quer comprar imóvel hoje, a gente sabe que o custo efetivo de um financiamento está elevado versus taxas positivas que a gente consegue no mercado financeiro. Então, eliminar uma liquidez hoje para imobilizar um recurso tem que ser muito bem pensada, tem que valer muito a pena, tá? Bom, então, com base nisso, o que a gente pensa é qual que é a melhor escolha para você? Qual que é a melhor escolha para o teu caso? Cara, essa pergunta, a resposta simples e a resposta certa é depende do teu perfil, depende do teu momento de vida, depende da finalidade daquele investimento, daquela aquisição. Então, tudo que vai apontar para uma definição, ele vai depender de vários aspectos, vários fatores. É importante a gente ver o que de fato é importante para ti naquele momento. Então, comprar pode fazer muito mais sentido se tu tiver numa fase de vida que ter um lar fixo é importante, e eu vejo isso acontecer com uma naturalidade muito grande para quem já tem filhos ou para quem está numa fase de vida, vamos pensar assim, de preservação de capital, uma fase de vida que tu não quer mais correr risco de ter que fazer uma mudança, enfim, todo um deslocamento. Agora, se tu quer ter flexibilidade e tu consegue ter disciplina para investir, e aonde tu investe, tu tem um retorno financeiro elevado, tenha dúvida que o aluguel ele é extremamente mais vantajoso, tá? Eu conheço vários casos de pessoas que têm muito patrimônio financeiro investido e moram de aluguel. Isso não é um problema. As pessoas têm uma impressão de que, putz, o cara tem lá 60 anos, não tem nenhum apartamento próprio. Tudo bem, mas ele tem lá um melo do valor investido, que ele aperta o botão e compra o imóvel que ele quiser. Então, não é ruim não ter o imóvel, tá? Eu, particularmente, eu entendo que a pessoa ter o imóvel, ela te dá uma segurança implícita de ter uma certa tranquilidade, até um aumento do nível de confiança, vamos pensar assim, que te permite, inclusive, que você possa fazer mais dinheiro e ter um nível de poupança melhor. Então, isso é muito pessoal, tá? Mas não é errado a pessoa morar de aluguel. Depende de caso a caso. O que a gente vê também, uma dúvida muito
muito normal, assim, que a gente comenta, né? O que a gente vê aqui, as pessoas perguntam pra gente, que é o quanto que custa alugar um imóvel. E a gente vê que o custo de aluguel do imóvel, ele oscila entre 0,3% a 0,6% do valor daquele bem. Então, a gente entende que isso pode ser uma oportunidade boa para quem não quer comprometer muito capital naquele momento. Então, tu pensa assim, um apartamento de R$1 milhão, é provável que ele vai custar muito mais próximo do 0,5%, 0,6% ao mês, do que 0,3. Imóveis com valores mais elevados, eles tendem a custar um percentual menor, né? Então, um apartamento de R$10 milhões, ele é muito mais próximo a custar ali 0,3, 0,4 ao mês, do que um imóvel de valor inferior, tá? Isso é importante analisar, porque compara daí, eu tenho R$10 milhões, eu vou imobilizar e comprar um apartamento, ou vou morar de aluguel num imóvel que eu pague R$40 mil por mês, tenho meu patrimônio, não prejudico a minha liquidez e estou com dinheiro na conta, que eu consigo investir ele no mercado financeiro ou daqui a pouco investir no próprio negócio e ter uma rentabilidade muito melhor. É uma boa análise a ser feita e para quem for, o cara que é disciplinado, ele vai ter muita vantagem e no final das contas ele vai ganhar sempre. O cara que sabe, a pessoa que sabe o que ela quer, ela sai em vantagem em tudo. A pior coisa que tem é uma pessoa que não sabe o que quer e não para fazer uma autorreflexão sobre o que ela tem de objetivo, de curto, médio e longo prazo. Como é importante fazer essa reflexão, né? E as pessoas dando uma viajada aqui, as pessoas fazem muitos planos, geralmente ali por dezembro, 31 de dezembro, 1º de janeiro, e ao longo do ano esses sonhos, esses objetivos, essas metas, elas vão sendo diluídas e esquecidas e vão sendo renovadas somente no ano seguinte. Então, como é importante tu saber onde é que, não quero ficar sendo professorzinho pardal aqui, mas como é importante tu ter uma definição do que tu quer e fazer um bom planejamento. Então, chegando ao fim aqui, a resposta sobre alugar ou comprar, ela depende do perfil. Comprar te dá segurança, pode te dar mais chance de valorização do imóvel, e o aluguel ele pode te dar mais liberdade, mais flexibilidade, mais liquidez e oportunidade para investir em outras áreas que te permitem um retorno financeiro melhor. Então, a solução não é única para todo mundo e cada pessoa tem que avaliar a sua necessidade, o seu momento e, claro, a sua situação financeira. Eu conheço casos de pessoas que precisam comprar um imóvel e muita gente faz o cálculo, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, eu pago o aluguel 15 mil e o financiamento eu vou pagar 15 mil, então, pelo menos eu vou pagar um financiamento que daí eu vou ter um... Cara, isso não é verdade, tá? A gente tem um estudo sobre isso, a gente vai mostrar num outro vídeo fazendo esse exemplo. Então, o que a gente faz aqui na Care e qual que é a nossa missão? A gente fala que sempre que o nosso objetivo aqui na Care nós cuidamos de você, né? Cuidamos do nosso cliente, ajudar o nosso cliente a tomar a melhor decisão de investimento, a melhor decisão financeira para ele, com base nas metas e no perfil que ele possui, seja para a pessoa que está acumulando patrimônio, preservando patrimônio, enfim. E o que a gente fala em termos de experiência e ferramentas, eu posso te falar que você está lidando aqui com um time de primeiro mundo, tá? Então, se você está com dúvidas sobre o que fazer com o teu dinheiro, o que fazer com os teus investimentos, deve comprar ou alugar, fala com a nossa equipe, escreve aqui no comentário desse vídeo, que a gente vai te ajudar a fazer uma análise personalizada sobre qual que é a melhor escolha para ti no momento. Tem um link aqui nosso na descrição do vídeo, que a gente faz uma anamnese, se for no teu caso, para verificar o que pode ser melhor para ti. E a resposta depende do que tu quer. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa no sininho, fica mendigando aqui, mas é necessário. A gente tem uma visão aqui extremamente imparcial, nosso objetivo é de fato te ajudar a ter a melhor escolha financeira, tá? Bom, se você acha que comprar ou alugar é a melhor escolha, vamos analisar e a gente pode ter alguma surpresa positiva aqui no teu caso que vai te permitir fazer mais dinheiro, tá? Então é isso, pessoal. Deixa o teu comentário no vídeo sobre o que tu achou. Nosso objetivo aqui é melhorar cada vez mais, de maneira contínua e prolongada, para que você tenha sempre a melhor decisão financeira, tá bom? Take care na escolha e até mais.